E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais essa live. Hoje, o tema, o que o Quebec espera da enfermagem internacional, né? De nós brasileiros, que nós somos mão de obra qualificada para o Quebec. Enfermeiro, técnico de enfermagem, outros profissionais da área da saúde que queiram emigrar com emprego aqui para a província do Quebec. Bom, então, o que o Quebec espera de nós, né? Após um ano, né, mais de um ano aqui trabalhando como enfermeiro e tal, vou compartilhar assim as minhas visões, as minhas experiências com relação ao que se espera, né? O que se espera, o que o Quebec acaba querendo da gente, né? Então, assim, que trabalhe, isso é evidente, mas tem alguns outros pontos assim que eu acho que são bem importantes para salientar, até para quem chegar aqui ter conhecimento disso e tornar o processo de adaptação, o processo de integração, tanto da cultura como no trabalho, da melhor forma possível, tornar isso agradável e não ser o meu gato, e não ser assim tão difícil. Então, assim, óbvio, é trabalhar. Mas assim, eu queria primeiro assim contar um pouco, né? Muita gente está chegando, tem pessoal que já está aqui há muito tempo, e enfim, assim, como que a gente chega aqui, né? Como é que acontece isso, assim? Então, o Quebec é uma província que está no Canadá e, como todo o Canadá, como todos os países desenvolvidos onde tem um sistema de saúde pública, eles passam por essa dificuldade de mão de obra e mão de obra qualificada. E aí, como eles não conseguem suprir essa mão de obra qualificada, eles acabam indo buscar fora. Então existe uma alta concorrência em todos os lugares do mundo, vocês já devem estar sabendo, né, dos países desenvolvidos, como eu acabei de dizer, e o Canadá não foge à regra, buscar essa mão de obra para trabalhar. O ministro aqui da saúde, né, o ministro aqui da saúde, porque aqui é província, então eles falam de ministérios do nível provincial, né, o primeiro-ministro é o ministro aqui que comanda a província do Quebec, então tem um ministro para cada pasta. O ministro da saúde aqui, não tem muito tempo, ele declarou, né, com base nos números, nas informações que ele tem, que para o sistema de saúde aqui do Quebec funcionar, se estima-se que precisaria de 4.000 enfermeiros. Eu estou falando só de enfermeiros. Não estou nem falando de preposé, que preposé também precisa muito também, né? Preposé é aquele profissional que é a base da equipe de saúde, da equipe de cuidados que a gente fala aqui, né? Que é composta pelo preposé, pelo enfermeiro auxiliar e pelos enfermeiros. E também falta muito e precisa muito. Então, assim, existem vários programas, existem inúmeras iniciativas. Então, assim, essa é a história para contar realmente que o Quebec acaba fazendo missões de recrutamento. Foi assim que eu vim também para cá. Então, assim, foi assim que eu acabei sabendo que precisava, que tinha essa falta de mão de obra. Eu queria vir para o Canadá e aí o Quebec caiu assim, né? Uma colega me mostrou que o Quebec fazia esse processo de recrutamento, que torna a contratação, digamos, um pouco mais fácil. Naquele momento era pandemia, então a missão de recrutamento ela era feita toda online, então eu me candidatava, eu fazia todo o processo, a entrevista online, e aí depois que a gente passa pela entrevista e é contratado, aí você consegue fazer a imigração. E tanto a necessidade do Quebec tem dessa mão de obra, que ela foi procurar em todos os lugares, que ela encontra no Brasil essa mão de obra qualificada. E ela acaba fazendo missões de recrutamento especificamente no Brasil. Então foi assim que eu acabei vindo para cá, porque teve uma missão,
a missão que eu passei, que eu fiz, foi a missão da América Latina, que eles organizaram uma missão América Latina, ou seja, todas as pessoas da América Latina que tivessem aqueles pré-requisitos podiam se candidatar. E foi numa dessas que eu acabei passando. Mas eles sabem da qualidade da enfermagem do Brasil, enfermeiro técnico, né, para trabalhar como preposé. Eles sabem da qualidade, eles acabam fazendo missões de recrutamento especificamente no Brasil, além de fazer também, né, na Europa, na França, na Bélgica e na África também, nos países que falam francês. O Brasil é o único que não tem língua oficial francesa e eles fazem. Por quê? Porque o nosso perfil é bom. É isso que eu sempre digo, entendeu? A oportunidade que o Quebec nos proporciona não tem igual. Ele não vai no Brasil procurar médico. Ele não vai procurar outros profissionais da saúde. Ele vai procurar enfermeiros e preposés, porque eles sabem da nossa qualidade. Então, assim, antes de mim já vieram outros profissionais vindo. Acabou de acontecer uma missão de recrutamento. Então, assim, é uma oportunidade de ouro, né? Porque com a missão de recrutamento você consegue um emprego e com o emprego você consegue imigrar. E o Quebec, ele acaba dando visto de trabalho para você, para o seu cônjuge um visto de trabalho aberto e para os filhos visto de estudos. Porque toda criança abaixo de 18 anos aqui tem que estudar. Então, eles dão visto de estudos para os seus filhos. Então, assim, eu não sei o que pode ser melhor. Então, diante da necessidade que existe mundial, o Quebec, a província do Quebec, não foge a isso. Ela vai aí recrutar e competir com as outras províncias, né, para contratar esse profissional. E o profissional brasileiro é muito bem visto. Por isso que eles fazem missão de recrutamento. Bom, dito isso, o que o Quebec daí espera em troca? Bom, vai buscar, sabe da qualidade da gente, né? Como eu acabei de dizer, eu vim, outros vieram e não vão parar de vir. Então, assim, você tem que começar seu plano Canadá. Quem está no plano não pode perder o foco e continuar a estudar, continuar a se dedicar, porque vai acontecer, porque eles sabem da nossa qualidade. O que eles esperam em troca? Eles esperam comprometimento. E isso a gente, né? Eu digo que a enfermagem brasileira, o Brasil não merece a enfermagem brasileira que tem, assim, porque a gente é comprometido, a gente tem a qualidade, como eu disse, né? Formação nossa é boa, né? Comprometimento. A gente trabalha 12 horas no Brasil, 24, dobra. Aqui são 8 horas. 8 horas que você pode escolher. Você pode escolher essas 8 horas em fazer elas em 8 dias, né? Regime parcial, ou fazer tempo completo de 10 dias. E aí, se tiver uma hora extra, você vai fazer mais 4 horas, se tiver, que eles também tentam evitar. Então, nossa, isso a gente tira de letra. Se um dia, por acaso, precisar uma hora extra, ficar 4 horas a mais, você vai ficar 12. Porque nos outros dias você trabalha 8. E nessas 8 você tem pausa. Você tem hora de almoço, hora da janta, se for o horário, né? Hora do descanso, se for horário noturno. Então, comprometimento a enfermagem brasileira, com o que a gente faz, né? Com os empregos, de ser comprometido com o emprego, sair de um outro emprego, entrar no outro depois de 12 horas de plantão. Gente, a gente tira de letra. Então, comprometimento, eles esperam. Existe um processo de integração cultural, que eu posso dizer aqui do meu hospital, que faz atividades, chega Natal, faz atividade para todos os enfermeiros que vieram, enfermeiros internacionais, né? E equipe internacional que veio de outros lugares que não o Brasil, porque aqui tem gente do Brasil, da Colômbia, do México, da África, que fala francês. Então eles fazem esses momentos culturais para a integração. Então eles esperam que a gente se integre à cultura deles.
Então já falei do comprometimento, falei da integração, porque eles entendem que se a gente se integrar, né, se a gente conhecer mais da cultura, aproveitar o inverno, aproveitar o verão, o outono, né, eles nos dão informações, eventos que acontecem na cidade, eles sabem que é uma tendência muito forte do imigrante ficar, porque se integrar, a adaptação se torna melhor. Outra coisa que eles esperam aqui, depois desse tempo que eu tô aqui, esqueci a palavra em português, estou assim agora. Não é dinamismo, gente. Autonomia, iniciativa, né? Quando a gente chega aqui, principalmente enfermeiro, a gente chega numa condição, né? Que quem viu aí minhas publicações, a gente chega aqui numa condição de candidato ao exercício da profissão enfermeiro. É uma condição igual ao canadense, ao quebecois que acabou a faculdade aqui. É como se fosse residente. Então a gente chega aqui, a gente tem um salário, a nossa experiência é reconhecida do Brasil, né? Mais um ponto positivo para valorizar, para nos acolher e fazer com que a gente fique aqui, né? Reconhecer a nossa experiência. Então nosso salário ele já não é equiparado a alguém que saiu da faculdade, mas a gente chega aqui nessa condição de candidato ao exercício da profissão enfermeiro e a gente chega aqui fazendo um estágio de adaptação, que é a Ordem dos Enfermeiros do Quebec, que acaba fazendo com que os hospitais façam esse estágio, mas a gente já chega aqui recebendo salário. E como eu disse, já chega recebendo um salário diferente do quebecois. Então, eles querem que a gente tenha essa adaptação, mas também que a gente tenha essa iniciativa, que a gente tenha essa vontade de aprender. Então, uma vez que a gente passa esse estágio, que varia 30 dias, 40 dias de trabalho, depois disso eles querem que a gente rende, que a gente trabalhe, que a gente mostre toda essa capacidade que a gente tem, que eles foram lá fora recrutar. Então, a gente tem que tomar uma posição mesmo de protagonista, assim, né? Se impor, discutir os casos. E eu lembro muito bem quando eu estava fazendo o estágio, que eu fiquei muito numa posição assim do tipo, bom, eles são quebecois, as pessoas que acompanharam o meu estágio, uma era perto de 60 anos, perto de se aposentar, e eu escutava muito ela e respeitava. E aí a enfermeira conselheira chegou e falou pra mim um dia assim, falou, tu não acha que tu tá respeitando muito a enfermeira tal? Será que não é o momento de você se impor mais? Né? A enfermeira conselheira, que é a enfermeira que nos acompanha no momento de fazer essa integração. Aí eu falei, nossa, é verdade. E é para isso que eu vim, né? Para mostrar trabalho. Então, a partir desse momento, eu me posicionei mais, discuti mais com ela, né? Não do ponto de vista assim de discutir processos de trabalho, mas discutir cientificamente. Então é isso que eles esperam da gente. E eles sabem que a gente tem isso, né? O comprometimento, como eu falei antes, a qualidade, não é à toa que eles vão nos recrutar no Brasil. As missões de recrutamento aconteceram de modo online durante a pandemia, agora voltou a ter presencial, então eles vão para o Brasil para recrutar, porque sabe que a gente tem essa qualidade. Então eles esperam que quando a gente está aqui, a gente demonstre essa qualidade. Não é à toa que eles fazem todo esse esforço para nos contratar. Então, assim, comprometimento a gente tira de letra, né? Trabalhar 8 horas, cumprir esse horário, se preciso, 1 hora extra, 4 horas a mais, né? É brincadeira de criança quando a gente conta aqui que a gente trabalha 12 horas, e às vezes faz plantão sábado, domingo 12, e trabalha ainda à noite, e eu sei que tem muitos colegas, né, que fazem às vezes até mais, eles ficam assim, meu Deus, e o que vocês fazem da vida? Né? Você vive? O que resta de tempo para ti? Então, assim, é o comprometimento, é demonstrar essa qualidade que a gente tem, né?
A gente é capaz muito. E também a questão de integração cultural. Eles ficam muito contentes quando a gente demonstra que sabe coisas da história deles, de expressões. Eu, quando estou no plantão, quando eu estou com meus colegas, que eu falo alguma expressão do Quebec, né? Eles ficam assim, nossa, mas tu sabe isso? E isso é muito legal, porque daí cada vez mais eles vão nos acolhendo. Então, assim, eu chego em outro ponto que eu bato muito aqui, que é realmente estudar francês, estudar o francês aqui do Quebec, as particularidades daqui, que isso vai tornando mais fácil a integração. E aí, quando a gente vê, a gente está integrado realmente e a gente está correspondendo com aquilo que eles foram buscar, que não é à toa. Não é à toa que eles vão para o Brasil nos recrutar, porque eles sabem da nossa competência, da nossa qualidade e que a gente é capaz de corresponder, senão eles não fariam isso. Não conheço outra província no Canadá que faça isso. Recrutamento fora, que vá no Brasil. Então, assim, vocês estão vendo, né, qual é a oportunidade aqui que eu falo tanto, que eu bato tanto nessa tecla, né, além de aprender francês, é a oportunidade que a província do Quebec proporciona para a enfermagem. Então, assim, eu acho que assim, a faca e o queijo literalmente está na tua mão, né? Porque o que te separa do Brasil aí, dessa coisa de 12 horas, de dobrar plantão, de ser mal remunerado, de assédio, né? Pessoal que trabalha muito no meio particular comenta muito, fala muito dos assédios dos patrões do meio privado, né? As condições às vezes que a gente encontra de trabalho no público também, dessa coisa do material, do assédio, essa carga que nos faz adoecer, não só fisicamente, mas mentalmente. O que te separa disso, desse cenário que você, como eu, conhece muito bem, e que às vezes a gente fala, nossa, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Onde é que eu vou chegar? Para cá, para trabalhar 8 horas, para ter um equilíbrio maior entre o trabalho e a vida pessoal, que aqui eles preservam muito isso, muito, muito, preservam e respeitam. É só você mesmo, porque é você que vai aprender francês, que vai ter essa capacidade de passar numa entrevista e eles vão te contratar, porque qualidade, gente, a gente tem, né? Isso que eu acabei de dizer. O que o Quebec espera da enfermagem internacional, né? Dos enfermeiros aqui do Brasil e dos técnicos para trabalhar como preposé. É tudo que a gente já tem, né? Tudo que a gente já tem e já faz todos os dias e não se dá conta, ou a gente se dá conta, mas se questiona, se sente que não é valorizado, né? Então é isso que eles querem. Então a enfermagem do Brasil não deixa nada a desejar. O que precisa só depende de você, porque ninguém vai te contratar em nenhuma parte do mundo se você não falar a língua, se você não conseguir se expressar. Então, isso depende unicamente de você, porque não existe nenhum professor no mundo de qualquer língua que vai botar um idioma na sua cabeça. Por isso que eu falo, só depende de você. E é tão bom, é tão gratificante quando a gente consegue, quando a gente evolui no idioma, quando a gente consegue a entrevista, quando a gente passa e quando chega, né, aqui, e aí começa a concretizar o sonho, e aí vem, assista ao vídeo no YouTube, é muito emocionante, da primeira mentorada que fez o processo comigo e ela chegou, tem 2 semanas, segunda-feira vai ter live com ela. Então também não percam essa live, vai ser muito legal, né? Eu vou estar aqui com ela, com a Miriam, que chegou com toda a sua família e ela saiu do zero do francês
estava descontente com a enfermagem no Brasil, né? O esposo também é da área da saúde, trabalhavam muito, né? Viviam um pouco com os filhos, né? Muita gente fala, e com filho, como é que é? Não sei o que, ela... 2 filhos. Bom, não vou contar mais, porque segunda-feira, à noite, a gente vai fazer uma live, eu e a Miriam, para contar isso. E aí vocês vão ver realmente, assim, que só depende de você para conseguir. Porque competência, capacidade, técnica, a gente tem e eles querem, eles adoram. Então, assim, espero vocês segunda-feira. Segue o plano, que logo vocês vão estar aqui no Quebec, Canadá. Tchau!